Boa noite. Hoje é dia 19 de novembro de 2024, pontualmente 21 horas. É um prazer, uma alegria estar aqui com você e poder partilhar de conhecimento, de inteligência e desenvolver sabedoria para que a gente possa criar um mundo melhor e que todos nós possamos sim ter uma vida melhor. Então, me acompanhe. Ao iniciar esse nosso encontro de hoje, o que eu mais quero falar a vocês é o seguinte: quais são as doenças mais comuns no Brasil? Sim, no nosso país, que tem uma extensão territorial continental. E eu posso garantir para vocês que o Brasil ele é um país composto por regiões e estados distintos entre si. Às vezes um problema de saúde que tem no sul do Brasil não é o mesmo que tem no norte, no nordeste, no centro-oeste. Então precisamos entender que cada região do Brasil acaba desenvolvendo melhores possibilidades de saúde e também problemas maiores de saúde dependendo da região, tá ok? Então, desse modo, é preciso que nós entendamos que as diferenças culturais e as condições físicas de cada lugar fazem com que os brasileiros sejam um povo muito diferente entre si. Já parou para pensar sobre isso? Aqui no sul do Brasil nós temos mais a uva, nós temos mais a maçã. Já no norte nós temos mais o açaí, nós temos mais a jaca. Não é? No nordeste nós já temos mais o caju, siriguela. Então, só para dar um exemplo como modifica de região para região, desde a alimentação de cada local. E se nós tratarmos todas as regiões iguais, nem todas as pessoas vão melhorar. Então, por isso que eu sempre falo, cada paciente que chega na minha sala de atendimento, que senta na minha frente, é um ser humano único, mesmo sendo brasileiro. Tá? Ah, porque brasileiro é tudo igual. Não, não é tudo igual. Somos sim um povo maravilhoso, um povo acolhedor, caloroso, mas temos as nossas diferenças. E aqui é muito importante você entender isso, porque vai depender do teu sucesso como profissional de melhorar a pessoa daquela região e conhecendo essa parte de cada ser humano. Por isso, cada lugar é muito específico e possui riscos e condições para doenças diferentes. No entanto, ao fazer uma análise ampla, é possível identificar as doenças mais comuns no país. É importante destacar que as doenças que vou apresentar nesta aula, neste nosso encontro de hoje à noite, são aquelas que atingem os brasileiros de forma crônica. Ou seja, não foram consideradas aqui doenças como gripe, resfriados, uma batida no dedão do pé, não. São aquelas principais patologias que estão enchendo salas de consultórios, estão impedindo as pessoas de serem felizes, de trabalharem, de conviver com a família. E eu já vou adiantar aqui para vocês que de praticamente todas as doenças que eu vou falar hoje à noite, e vou me aprimorar em uma especificamente, tá? Elas não são infecto-contagiosas. Você vai observar já a seguir. Então, a maior importância em conhecer as doenças mais comuns é poder reconhecer quando elas estão começando, observar seus sintomas e entender as necessidades, sim, da pessoa procurar fazer uma consulta caso possua uma dessas doenças. Porque quanto mais cedo a gente começa a tratar um sintoma, mais rápido uma patologia é resolvida. Então é importante nós entendermos isso. E se você quer ser feliz, quer prosperar, quer ter alegria, conviver bem em família, não ser um peso para a sociedade, é muito importante que você se reconheça sendo você mesmo. Então, caros amigos, nessa aula você vai conhecer as doenças que mais atingem o brasileiro e como é possível preveni-la, certo? Além disso, vai entender quais são os seus sintomas e como é feito o tratamento em cada uma delas. Nós temos aqui essa primeira doença que é muito silenciosa e só quem sofre sabe o quanto que sofre. A primeira doença que está no topo da lista é a depressão. Depois vem a diabetes, mal de Alzheimer. Mal de Alzheimer cresce dia a dia
entre pessoas abaixo de 65 anos e pessoas com 65, acima de 65 anos. Mas tem me surpreendido muito no consultório, pessoas com 50, 55 anos, no máximo 60, que estão perdidas, que não se encontram em sua memória por causa de traumas e choques. Já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar como é que está a sua memória? Se você esquece facilmente das coisas, aonde você coloca, ou se você se distrai e fala, isso não é importante, mas vai cada dia que passa deixando alguma coisa de lado. É importante entender isso. A hipertensão é uma patologia silenciosa também, que vem causando óbitos atrás de óbitos. E ela está muito relacionada ao sal e ao controle. Pessoas controladores, dominantes, que querem comandar, controlar a vida dos outros, elas contraem muito o seu sistema muscular e aí aumentam a pressão. A minha pergunta para você é controlador? Como é que está a sua pressão? Aí eu falei do sal, eu observo porque muitas vezes eu e minha esposa, a gente sai, vamos passear no shopping, vamos almoçar ou jantar num restaurante diferente, né? Alguma coisa para comemorar uma data. Vocês estão observando a minha árvore de Natal, a nossa árvore de Natal aqui atrás de mim, já nos preparando para o Natal. Dia 8 de dezembro é nosso aniversário de casamento, 41 anos de casamento, mais 5 de namoro, então a gente sai, dá uma volta, e quando eu chego num restaurante, quando você senta, você faz teu pedido, eu observo muitas vezes as pessoas em volta, em outras mesas, né? Já pegando e colocando mais sal na comida, e bebida alcoólica, e não tomam água, isso é físico, tá? Agora, a pessoa é controladora, isso é emocional. É a parte mental da pessoa que gera pressão alta. E se eu estou ansioso, sou um controlador, também acabo tendo uma vida sedentária. Então, uma doença, ela não é somente especificamente o físico, mas uma doença é o físico, suas emoções, sua mente e sua espiritualidade. Ok? Asma, falta do ar, né? O ar entra como você tem uma aceitação da vida, e tem muitas pessoas que têm problemas de asma no Brasil. AIDS, aqui não é infecto-contagiosa, tá? É uma doença infecto-transmissível, que é um problema que está relacionado com o amor. Enquanto eu estou fazendo esse nosso encontro, provavelmente agora você está ouvindo uma ambulância passar aqui na rua, né? Muito forte. Mas todos os dias, todos os instantes, eu tenho observado que aumenta muito mais em diversos horários. Tá? Ambulância, corpo de bombeiro, alguém passando mal. Mas vamos voltar aqui na AIDS, em Portugal se fala a SIDA, né? Que é uma doença que é provocada pela uma parte sexual ou transfusão de sangue ou uma outra situação, mas aonde existe um toque, uma aproximação muito grande. Precisamos refletir mais sobre isso. Nós estamos criando vacinas para a AIDS, mas nós não estamos parando para nos observarmos o seguinte: espera aí, eu posso me cuidar? Eu posso sair com quem eu confio, com quem eu amo? Eu posso ser monogâmico? Ou eu tenho que ter 2, 3 parceiras? Ou o feminino pode ter 2, 3 parceiros, ou pode se fazer trisal, ou pode isso, ou pode aquilo, ou você é quadrado. Não chegou a hora de nós desenvolvermos um pouco mais de sabedoria? Câncer. O câncer está crescendo dia a dia em várias áreas. Câncer de mama, agora a parte da próstata, e é do intestino, e é câncer disso, e é câncer daquilo. E vocês sabem que o câncer tem uma relação muito grande com o sentimento de raiva e falta de perdão. Se você for pesquisar, se você fizer uma entrevista com uma pessoa que está na fase final oncológica de câncer, e começar a observar essa pessoa se descrever, ela tem uma grande dificuldade de se perdoar. Ela tem uma raiva muito grande interna que ela contraiu tão forte, e isso não a leva a lugar nenhum, a não ser um câncer. Será que a gente pode não prevenir, mas escolher uma forma de viver? Será que temos a opção do livre-arbítrio?
acidente vascular cerebral, né? E aqui entra o tabagismo, o alcoolismo, o estresse muito forte, o sedentarismo, né? Pau, estoura uma veia na cabeça. Falando de forma simples, para que todos possam entender e que todos possam saber que quando forem procurar ajuda, quando forem consultar, quando forem num consultório, entrar sim na internet para saber qual que é o melhor profissional daquela área da saúde que vai te dar atenção e descobrir a causa, te tratar no presente para que o seu futuro seja melhor. Ou você só entra na internet para ver fofocas, ou passar no Instagram para cima e para baixo, que aquilo vai fritando o cérebro de uma pessoa e pode provocar acidente vascular? Reflexão. Clodoaldo, teus encontros são chatos? Sim, são chatos, porque são verdadeiros. E uma coisa que eu sempre falo, não existe almoço de graça. Eu não estou aqui para te vender nada, eu estou aqui para te mostrar que você deve parar, observar a tua individualidade, se conhecer melhor e saber o que é melhor para você. E uma outra doença, olha só, intoxicação polimedicamentosa. Nós vamos ter, a partir da próxima semana, o professor Dr. Renar Pacheco, um encontro, várias aulas sobre o malefício da polimedicamentação. Às vezes é uma palavra mais difícil, até me engasgo aqui, mas me surpreende muito e eu vou com muita cautela no consultório falando com as minhas pacientes, com os meus pacientes, quais os remédios que eles estão tomando, porque muitas vezes a pessoa chega para uma consulta por um problema e ela não conta a medicação que ela está usando e o profissional da área da saúde, terapeuta, médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, não pergunta o que a pessoa está tomando e só acrescenta mais medicação. Uma das coisas que me chama muito a atenção, principalmente nas senhoras acima de 65 anos, que elas tomam muito cálcio. Elas tomam cálcio de ostra, dolomita, tal cálcio, isso, aquilo, e elas vêm sentindo dor, mas o cálcio que eu estou tomando não está dando efeito. Não está, sabe por quê? Porque você está tomando muito cálcio. Quando você toma excesso de cálcio, a tua paratiroide, a tua tiroide se compromete e acumula o cálcio entre as juntas. Por isso que você sente dor. Então as pessoas hoje em dia, fora suplementação, as pessoas estão tomando 8, 10, 15, 20, 30 medicamentos por dia. Intoxicação polimedicamentosa. Eu posso, olhando aqui nos seus olhos, sendo sincero a você, tá? Olha, muitas pessoas em consulta melhoraram quando eu comecei a definir a medicação que essa pessoa tomava, diminuindo aquelas que estavam em repetição, né? 4 tipos de cálcio. Espera aí, por que 4 tipos? Vamos usar o melhor. Porque 5 tipos de remédio para circulação. Espera aí, o que está acontecendo? Qual que é o melhor? Vamos diminuindo. Vamos melhorando a alimentação. Mas eu tomo melatonina, eu tomo albendazol, eu tomo isso, eu tomo aquilo para dormir porque um ataque o estômago. Espera aí, você está tomando café preto depois das 18 horas? Você está se irritando, comendo demais? O que você leva para a cama? Você custa para dormir, você dorme fácil, mas acorda muito cedo, você dorme e acorda várias vezes à noite, você tem pesadelos? A parte da intoxicação polimedicamentosa é um grave problema de saúde, tá? Então, aquele que desejar, próxima semana, dia 25, 26 e 27, o professor Dr. Renar vai fazer um curso gratuito para você entender quais os malefícios medicamentosos e como você pode evitar, muitas vezes, determinados medicamentos. As pessoas tomam remédio para qualquer tipo de dor. Nunca foram na academia, foram lá o primeiro dia, carregaram 40 quilos nas costas, no outro dia estão estourando de dor, começa devagar. Mas hoje nós vamos nos aprofundar. E eu prometo para vocês aqui, vou fazer vários e vários vídeos sobre essas patologias. Mas hoje eu vou começar com a depressão. Lembra? Falamos de vários tipos de doença, né? Depressão, hipertensão, AIDS, medicamentação né? Demais. Tá? Mas hoje eu quero que você pare e preste atenção no que é a depressão. Só quem está assistindo,
esse nosso encontro e que já passou por uma depressão ou que está vivendo uma depressão, sabe o quanto que é o sofrimento. Não adianta para quem não passou por uma depressão falar assim, olha, faz isso, faz aquilo, toma isso, toma aquilo, vai caminhar, vai fazer exercício, vai na igreja, vai... Não. A pessoa que está na depressão, ela está num buraco. A maior parte delas, ela entrou, aquilo fechou, ficou escuro, ela se encolheu os ombros, dobrou o corpo e sofre. Os homens que têm depressão, e se fala um pouco dos homens, eles choram escondido, porque foi ensinado ao homem, principalmente com mais idade, que ele não deveria chorar. As mulheres que têm o maior número de depressão, uma vem por causa da parte hormonal, outra por traumas, choques, ferida da traição e assim sucessivamente, estão escondidos. Então a minha proposta hoje, nesse nosso encontro, nesta nossa noite, é que se você sofre de depressão, você começa a trabalhar, mesmo sem vontade, o teu corpo. Começa a colocar o teu corpo ereto. Começa a inspirar pelas narinas, expirar pela boca. Começa a se tocar. Começa a falar com você alguma coisa boa. Esse é o começo. Então, o que vem a ser uma depressão? É um transtorno mental que a nossa mente, por causa de um trauma, de um choque, tá, nos levou a respirar mal, a não se nutrir bem, a ir se fechando, entrando dentro desse buraco, criando uma tristeza profunda e a perda do interesse por atividades prazerosas. Sabe por quê? Porque muitas pessoas com depressão, além do trauma, do choque, elas têm um problema maior, que elas se influenciam muito fácil pelos outros e elas não fazem o que lhe dá alegria. Elas acabam fazendo o que os outros falam e pelos outros. Então, se você tem depressão, ansiedade crônica, começa aos pouquinhos. Peraí, vou fazer o que eu gosto. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, sim, você está lendo, agora eu coloquei o slide aqui para você, né? Com o Ministério da Saúde, não é o Clodoaldo falando, criando história da cabeça dele, não. Tá? Porque uma das causas de maior falta ao trabalho está ligado à depressão, de você receber o atestado médico, tá? Eu faço muitos e muitos atestados. Fulano de tal, em análise microsemiótica, oftálmica irídea, apresentando problema de depressão, não deve trabalhar pelo período de tal. E eu recebo telefonemas, né? Não é telefonemas, já nem se fala mais nisso, mas de pessoas, de empresas mandando mensagem para mim. Mas, por que tantos dias? Pá, a pessoa não consegue? Olha, depois que sair dessa daí, nós vamos demitir essa pessoa. Ok? Tá? Então, olha como é interessante essa parte. Até na parte profissional. Então, a depressão não é algo só que a pessoa ficou isolada, mas é todo o contexto familiar. Tá? E como é que a gente começa a ajudar uma pessoa que está com depressão? Eu vou mostrar logo em seguida imagens da face, imagens do corpo, imagens dos olhos, mas eu quero só aqui fazer essa recordação a você. Pessoas que sofrem de depressão, precisamos observar o histórico familiar dessa pessoa. Não é só passar medicamento. Está com depressão? Tá o remédio. Pá, toma essa cápsula agora, esse comprimido amanhã de manhã. Não. Conversa. Se você for procurar alguém para consultar, se você acredita, se você está se sentindo dessa forma e for procurar um profissional da área da saúde, e olha como eu fiz, o profissional da área da saúde, não aquela pessoa que está querendo te vender alguma coisa, que só vai te olhar no rosto e em 5 minutos está aqui, tchau para você. Não. Histórico familiar, porque pessoas que têm na família histórico de depressão têm 6 vezes mais chances de desenvolver depressão. Uma mãe que teve depressão pós-parto, um pai que teve depressão, um estresse muito forte, o filho pode vir a desenvolver depressão com muito mais facilidade. Transtornos psiquiátricos, né? Aconteceu alguma coisa? Tem uma parte bipolar. Teve um problema, inclusive, na cervical, leva a transtorno psiquiátricos, estresse,
O estresse significa uma resistência. O que você está segurando tanto? O que você está mantendo tanto que está te arrebentando por dentro, que te levou a uma depressão? Será que o custo de manter o que você quer é menor do que se você largar para trás e conquistar mais coisas na sua vida? Será que a casa que você mora te custa R$ 1.000 por mês e você está com depressão e de repente você morar numa casa mais simples, um custo menor, você vai ficar mais light? De repente você está pagando a prestação do carro e está pagando a prestação da casa e está pagando a prestação da roupa. Será que você precisa de tudo isso? Será que você está comprando um celular de última geração para mostrar para os outros? Ah, mas se eu largar isso tudo, o que é que vão falar de mim? Problema dos outros, o que vão falar de você. Não é problema mais teu. É esse que é um fator. O que é que vão falar? Não sei. Mas quando você está mal, quando você está ruim, alguém está pagando a tua consulta, a tua medicação? Não, cada um para o seu lado. O que está te estressando e que você pode começar a transformar? Ansiedade. Ansiedade vem muito por causa de um sentimento de inferioridade. E olha, eu tenho atendido pessoas com problemas físicos, que quando melhora da ansiedade, melhora do problema físico. Feridas no corpo, que quando melhora a ansiedade, melhora aquela ferida também. Úlcera, gastrite, tá? Fibromialgia, enxaquecas, labirintite, barulho nos ouvidos, unido nos ouvidos, está muito ligado à ansiedade, ao estresse. Disfunções hormonais. Se você, menina, está na fase da menopausa, como é que você está cuidando dos teus hormônios? Se você, menina, está ali na primeira menstruação, como é que a mamãe está te ajudando, o papai tem conversado com você sobre a parte hormonal? Se você está na menopausa, está nas primeiras menstruações, o açúcar e o vinagre fazem muito mal. Precisamos pensar sobre isso. Dependência de álcool e drogas ilícitas estão relacionados com a depressão. Fumar, beber cachaça, uísque, cerveja. Eu fico observando muitas vezes, você passa nos locais, nos bares, né? Tá cheio de gente resolvendo o problema do mundo, do Brasil, que está errado, que a política está isso, e chega em casa, cai e dorme. Tem aqueles que não vão e daí, psicotrópico. Mas tem medo de se encarar, de se conhecer. Será que não chegou a hora de você se conhecer? E traumas e choques que levam à depressão? O que é um trauma? Um susto? Um acidente de carro? Uma perda de um ente querido? Uma traição? Uma injustiça? Qual foi o trauma que você passou que ainda está vivendo dentro de você? Então, se você reconhece o sintoma de depressão, é importante iniciar o tratamento o mais rápido possível. Pode precisar de remédio? Pode. Mas nós vamos evitar o máximo de remédio. Olha, quando pega um caso crônico de depressão, talvez 3 ou 4 remédios no máximo. Mas eu falo isso para você mais à frente. Eu não estou aqui incentivando você a usar nenhuma medicação, inclusive é para você evitar a medicação. Se você precisar, que seja com prescrição e com consulta. Não fique, por favor, comprando medicação pela internet. Por favor, esqueça isso. Tá? Eu estou criando, inclusive, um projeto. Eu trabalho mais de 40 anos e hoje eu posso ter essas condições de ajudar as pessoas, nem que seja gratuitamente. Sabe? Se você precisa, se você não tem condições financeiras, manda um e-mail para mim, clodoaldo@ravid.com.br. Eu vou te atender, vou colocar na minha agenda, não vou te dizer que vou te atender na hora, não. Eu tenho a minha clientela, eu tenho as pessoas que eu estou sempre atendendo e vou colocar na minha agenda. Dia tal, tem uma vaga, do mesmo jeito que eu te atendo de graça ou outro que esteja pagando, se você não tem condições nesse momento, tá? Nós vamos fazer do mesmo jeito o atendimento. Mas não compre medicação só por comprar. Essa essência floral, aquele remédio, isso aqui. Não. Eu faço questão, você pode me mandar, encaixo você na agenda, vou te atender gratuitamente. Tanto faz ser presencial como online. Tá? E você vai se comprometer a cuidar de você. Não esperar que eu te faça uma mágica.
Não existe almoço de graça. Lembra que eu falei agora há pouco? Então, ajuda você tem. Mas eu sei que é difícil. Quem tem depressão é difícil. Então, escreve, fala. Com o maior prazer, a gente está aqui para se ajudar. Quando eu consulto uma pessoa que tem depressão, bom, todas as doenças, tá? A primeira coisa que eu observo, eu já começo a consultar a pessoa na sala de espera, quando eu chamo ela para entrar para o consultório, eu tenho algo, não em mim, estudei para isso, e muito estudo e continuo estudando. Eu estudo a doença, a fisiologia, a fisionomia da pessoa, a linguagem corporal, mas eu vou mostrar isso para vocês. Aqui um exemplo que eu vou dar para você. Então, quando a pessoa está na sala de espera, que eu abro minha porta, que sai uma pessoa da consulta, que eu chamo a outra, eu já observo, a primeira coisa que eu olho para a pessoa já é a face dela. Aqui tem um artista, né? Caetano Veloso. Ele tem uma face triângulo base superior. Ó. Observa que o queixo dele é menor e aqui em cima abre. Aqui eu tenho uma outra menina, ó. O queixo abre aqui embaixo e diminui aqui em cima. Aí eu tenho um corredor profissional, gosto muito, talvez porque eu seja um pouco mais experiente na vida, eu ia falar mais velho, não, mas mais experiente, né? Me lembro muito bem do Rubinho Barrichello, um grande piloto brasileiro, foi muito criticado, uma face quadrada. O que isso significa? O Schumacher, né? Pentacampeão, né? Hectacampeão do mundo, uma face retangular. A Preta Gil agora está com problema de câncer, graças a Deus está melhorando, uma face redonda. Aqui uma outra artista, uma face ovalada. Quer dizer, se eu tiver o mesmo problema que nós estamos falando aqui essa noite, depressão, cada pessoa dessa precisa de uma atenção especial, uma forma de comunicação e de dialogar com essa pessoa, entender como ela compreende, como ela se expressa e quais são as suas carências. Isso é o que o profissional microsemiótico oftálmico Flor de Íris faz. Então aqui, dando um exemplo, Caetano Veloso, mental, triângulo base superior. Quer dizer, essa pessoa, a depressão dela vem primeiro mental. Essa menina vem instintiva, ela sente primeiro no corpo. O Rubinho Barrichello, ele é um conservador. A depressão vem mais do passado, alguma coisa mudou, dando um exemplo. Isso aqui é um exemplo geral para as pessoas que eu começo a observar comuns. Mas aqui eu estou dando exemplo de pessoas mais conhecidas, né? Então, será que mudou alguma coisa? Atualmente, por exemplo, eu observo pessoas com depressão acima dos 50 anos, tá? Que o filho tem uma sexualidade diversa, tá? E como essa pessoa que tem a face muito quadrada é um conservador, ele não aceita essa sexualidade diferente. E entrou em depressão, estresse, ansiedade. Olha, pessoal, eu atendo pessoas normais, comuns, do dia a dia, que estão sofrendo muito. E quando essa pessoa coloca a expectativa num filho, numa filha, num parente, numa empresa, e não sai como ele quer, ou não é daquela forma, a decepção é tão grande que essa pessoa pode entrar em depressão. O rosto vertical já é mais de um estrategista, né? Então, como é que são os planejamentos dessa pessoa? Às vezes o que eu planejo não é o que a minha esposa planejou, não é o que um filho planejou, não é o que lá na empresa falaram, no consultório. E se eu não entender que eu tenho que fazer equilíbrio e mudança, não vai dar certo. O rostinho redondo da Preta Gil é carência. Tá? É uma pessoa que gosta de apoio, de ser abraçada, de ser tocada, de pessoas que compreendam, de que fala mais baixo, que fala de amor. Entenderam? Não é, olha, você tem depressão assim, você tem que ser forte. Não, ela quer primeiro de tudo o apoio. Face redonda. E a face ovalada aqui junta o quadrado com o redondo e fica ovalado. São pessoas que vão mais para a espiritualidade. Interessante isso. Eu te faço essa pergunta aqui para você. Você já olhou o teu rosto, a tua face? Se você é mulher e tem cabelos compridos, puxa teus cabelos para trás,
olha no espelho, como é que é minha face? Minha face é redondinha, é ovalada, é quadrada? Isso é geometria, não tem mágica. Medicina, saúde é matemática e geometria. Sim, tem a parte emocional, como nós estamos falando, mas o profissional da saúde, ele tem que conhecer sobre ciência, para daí dialogar com o seu paciente, para que esse paciente coloque para fora a verdadeira causa, encontre um objetivo, aprenda a cuidar de si mesmo e daí se transforma. É difícil, né? Olha, você vai precisar, né, estudar muito. Estudar bom centro, sobre fisionomia, linguagem corporal, estudar psicologia, estudar psiquiatria, para trabalhar com saúde. Vamos continuar? Eu observo também, olha, observei o rosto dessa pessoa quando chamei ela na sala, né, na sala de recepção para vir para o consultório. Então eu já defini matematicamente, geometricamente, como é que eu vou conversar com essa pessoa. Aí o segundo ponto que eu observo nela é a respiração. A respiração dessa pessoa é alta aqui em cima? A respiração dessa pessoa é torácica aqui no meio do corpo? A respiração dessa pessoa é abdominal? Como é que é essa tua respiração? Se ela é alta, eu estou muito ansioso, eu tenho a tendência de ser mais visual, de criar imagens. Se é torácica, eu sou mais auditivo, eu tenho a tendência já de dar mais valor para as palavras, a pessoa não pode falar muito alto perto de mim. Se é abdominal, eu sou mais sensível, eu sou mais emotivo. E a posição da cabeça dessa pessoa, está com a cabeça levantada para cima, está com a cabeça para baixo, está com a cabeça reta. É importante observar essas coisas. A relação com o pequeno e com o grande rosto. Vou mostrar para vocês o que é o grande rosto. O grande rosto é isso que você está vendo aqui, fazendo o exemplo. Isso aqui é a ossatura, tá? É o grande rosto. Aqui mostra a força que eu tenho física. O pequeno rosto corresponde aos receptores, os olhos, nariz e a boca. Qual que é a proporção entre o pequeno rosto e o grande rosto? O pequeno rosto mostra como eu converso comigo e como eu me expresso com as pessoas. Se eu sou tímido, se eu não sou. Tá? E o grande rosto mostra a força que eu tenho. Então eu já sei se eu estou dentro de uma pessoa que sabe dialogar, se consegue se exprimir. Se o problema que ela teve de depressão, está tendo depressão, ela vai melhorar mais rápido, se vai melhorar mais devagar. O que vai acontecer? Então, relação pequeno e grande rosto. Em seguida, a posição das narinas. Mas Clodoaldo, isso é importante. Tem pessoas que me perguntam assim: doutor Clodoaldo, eu nunca pensei nas minhas narinas. Então eu vou te dizer para você e vou te perguntar. Se olhe novamente no espelho, suas narinas são retas, são elevadas ou são para baixo? Pessoas com narinas elevadas explodem com muita facilidade e depois voltam à tranquilidade. E até pede desculpa, pede perdão, se arrepende por que fizeram. Pessoas que têm as narinas retas, tá, são mais tolerantes, observam, já não brigam tanto, antes de dar uma resposta, dá uma pensada antes. E pessoas que têm as narinas para baixo são pessoas que guardam muito para dentro, não explodem com facilidade, mas quando explodem, sai arrebentando tudo. Você já observou que às vezes tem pessoas que falam assim: mas fulano era tão calmo, chegou em casa, brigou com a mulher e separou. Mas fulano era tão calmo, agora passou na rua, no trânsito, alguém falou uma palavra mais alto lá, ô, seu feio, e ele já saiu do carro e foi lá dar um tiro no outro. É que nós temos muitas coisas guardadas. O que está dentro, tá? Muitas vezes está só fervendo, tipo uma panela de pressão. E quando você conhece o corpo de uma pessoa, a face, a respiração, posicionamento de cabeça, grande rosto, pequeno rosto, posição das narinas, né? Áreas dominantes da face. Qual que é a tua área maior da tua face? Fronte, área mediastínica, área inferior. Eu quero voltar mais uma parte para as narinas. Tuas narinas são fechadas, são narinas abertas, são largas. Porque quanto mais fechada, mais estreita uma narina, mais ansiosa a pessoa fica. Ela respira assim, precisa fazer força. E a área da face, começa a fazer um jogo com você. Fala assim:
Vou começar a me conhecer. As pessoas me perguntam muito o seguinte: olha, como é que eu faço para conhecer uma pessoa quando está mentindo? Não importa. Começa a conhecer você. Às vezes você pode estar mentindo para você mesmo. Porque quando eu me conheço e quando eu observo com atenção as pessoas, e a pessoa me conta uma mentira, eu falo, tá certo. Mas eu não vou seguir aquele caminho. Eu não vou me deixar ser enganado. Hoje em dia eu tenho observado, e olha nas redes sociais, na televisão, quantos alertas estão tendo de pessoas que estão sendo enganadas emocionalmente e amorosamente. Senhoras e senhores com mais de uma certa idade, até mesmo jovens, alguém, olha como você é lindo, pá, eu estou sozinho, me apaixono, deposita um dinheiro aqui para mim que eu fiquei preso no aeroporto, não sei o que, isso, aquilo, e a pessoa vai lá e faz isso. Então não foi a pessoa que mentiu, foi você que estava carente, provavelmente deprimido, ansioso, ansiosa, e alguém falou aquilo que você queria ouvir, te envolveu e você fez tudo para aquela pessoa. Sabe por quê? Porque você não se conhece. Você não para 5 minutos para assistir um vídeo desse até o final. Ah, não, já deve estar o quê? 15, 20 minutos falando? Não, é muita coisa, eu quero saber rápido. Não, você não para olhar você. Para olhar e conversar com você. Ah, eu sou assim. Você sabe qual foi uma coisa que eu me conhecendo, eu sempre me achei muito evoluído, esperto. Antigamente eu pensava isso, sabe? Ninguém me engana, isso, aquilo. Sou uma pessoa moderna, aberta. E eu comecei a me observar e a minha esposa falando, mas Clodoaldo, você não faz isso, faz aquilo. Aí eu fui examinar a minha íris. Em volta da pupila tem um tecido chamado OPI, né, orla pupilar interna, e a forma, a morfologia dela me mostrava, não, cara, tu é muito quadrado. Tá? Então é interessante. Falei, então eu preciso mudar, melhorar. Tá? E aqui agora, seguindo, se você chegou até aqui, é porque você vai mudar a tua vida. Isso eu sei, tenho certeza. Olha a frase que está escrito aqui, ó. O corpo está sempre em transformação. Ele nos indica o tempo todo o que acontece em nosso interior. Ó, falamos da face, da respiração, das narinas, não é? E fomos conversando. Agora nós estamos chegando no teu corpo. Você é magro, você é gordo, o teu peso é normal. Olha aqui, ó, postura dobrada. Essa aqui a primeira aqui, ó, é a postura sempre correta, ó. Tá? Aí quando a pessoa entra em depressão, ele joga a cabeça para frente, dobra todo o corpo e fica com uma postura parece dobrada. Aqui está relacionada à ferida da rejeição. Se você não assistiu, você pode assistir. Eu dei um curso, e é gratuito esse curso, tá? Sobre as feridas do corpo, as feridas das emoções. E aqui nós temos a ferida da rejeição, tá? Depois tem a postura dividida. Ó, essa aqui é a postura normal. Aqui a pessoa encolhe a barriga fazendo um buraco, a parte aqui do tórax também, aqui no externo. E aqui está relacionado com a ferida do abandono. Essas pessoas se influenciam muito fácil, elas têm carência de noradrenalina no corpo delas. Como é que é teu corpo? Postura inchada, né? Isso aqui seria a postura normal, a primeira. A segunda postura, a pessoa aqui, ó, estufa o peito, parece que é aquela pessoa que comanda, que faz isso, faz aquilo. Você sabe que essa pessoa passou, de repente, por muita injustiça na vida, por isso que ela tenta se defender, só que essa defesa dela acaba adoentando ela, porque ela tem que manter essa postura. Postura submissa. Ó, isso aqui é uma postura normal. Isso aqui a pessoa dobrou, baixou, soltou a barriga. Aqui está ligado muito à ferida da humilhação. Será que você já foi humilhado, humilhada, e hoje a tua depressão pode vir dessa parte? Postura rígida. Outra postura parecida com a inchada, mas não é inchada. Essa aqui o cara abre o tórax, faz um monte de coisa, musculação o dia inteiro, ele foge, não conversa outra coisa nem nada. Aqui está ligada à ferida da traição, que é uma pessoa extremamente controladora. Onde é que você foi? O que você fez? Isso, aquilo. Não, eu não posso ser enganado. E o que acontece? É enganada, é traída. Leva à depressão. Outro fator eu observo muito mais nas mulheres. Olha como é interessante aqui em cima, ó. A corcunda. Eu costumo falar aqui no interior, ó, você tem o cupim do boi aqui em cima,
Essa daqui é das meninas que foram criadas para serem as boas mulheres, de ser obedientes, de não reclamar, boa dona de casa, não decepcionar o pai, não decepcionar o marido, o namorado. É um sinal de frustração e uma raiva acumulada. E o homem, nós temos o cabide, ó, parece que o cara está solto. Isso está muito relacionado a um momento de medo que é contínuo. A pessoa se sente uma marionete, a dificuldade de dizer não. Esse tipo de pessoa que é tipo cabide, ele vai reclamar com você quando chega no consultório aqui assim, parece que eu tenho um bolo na garganta, eu não consigo falar, eu fico Qualquer um de nós pode ter isso. Mas olha só, se nessa noite você está aqui, chegou até aqui, e se você quiser, só se você quiser, conversar com você mesmo, depois que nós terminarmos o nosso encontro, e observar a tua face, a forma como você respira, como está o seu corpo, pode ser uma grande oportunidade na sua vida. Nós estamos falando de depressão. A primeira coisa que eu coloquei na depressão, agora voltando, já falamos toda essa parte, histórico familiar. Como é que é a tua família? Você só reclama dela? Quando eu pego a família, eu observo na íris, tá? Botei aqui uma imagem de uma íris. Isso aqui é um sinal chamado raio solar, que é como se fosse um impedimento. Tem pessoas que têm a família que impede o outro de fazer tudo, de proibir, tu é proibido, 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 e coloca lá para baixo e dá a ferida da humilhação, tá? Então eu posiciono a íris porque a íris me leva a 6 gerações, tá? Pai, avô, bisavô, trisavô, tataravô e você. Sabia que você pode estar trazendo um histórico da família? Então, qual que é o teu histórico da família? Você já pesquisou? Até onde você conseguir? No Brasil eu sei que é difícil, né? Porque a gente tem pai, mãe, avô, difícil aqueles que têm bisavô. Mas conheça o teu histórico familiar. Começa a perguntar assim, nós viemos da onde, pai? Na minha região aqui é muito alemão, italiano, árabe tem bastante aqui. E eu começo a conversar, bater papo, tá? Então, a origem da tua família, da onde que ela vem? O relacionamento conjugal dos pais, teu, como é que era? Já parou para pensar? Você já teve acidentes? Se não teve acidentes na família? Você já teve perdas financeiras? Enchentes? Pessoas que vieram da Itália para cá, muitos vieram por causa da fome. Da Alemanha, muitos vieram da guerra. Dos países asiáticos, né? O Japão, era a fome e a guerra. Como é que essas pessoas chegaram aqui? Teve casos de suicídio? Não teve nessa família? Isso tudo eu estou falando de uma consulta de depressão. Alcoolismo. Alguém usava álcool na tua família, papai, mamãe? Pessoal, um dos maiores fontes de depressão é o alcoolismo, é terrível. Uma criança que tem um pai alcoólatra, que é violento, chega em casa, quebra as coisas, bate na mãe, xinga. Mas não é só os pais. Tem mães que são alcoólatras. Se fala menos da mulher do que do homem, mas uma mãe alcoólatra, ela não consegue dar atenção para os filhos, no trabalho, outra parte. Existiu casos de alcoolismo na tua família? E qual que era a egrégora da tua família? O que quer dizer egrégora? Qual o pensamento dessa família? Quando vocês se reuniam, tá, no domingo, no almoço de domingo, quando vocês sentam à mesa, o que vocês falam? Vocês falam de dinheiro, vocês falam de amor, vocês falam de prosperidade, vocês falam só de desgraça, vocês falam só de fofoca, olha, a prima tal fez isso, fulano fez aquilo, isso, aquilo. Qual que é a egrégora dessa família? Isso tem influência. Então, como viver o presente? A sua vida, como você pode viver a sua vida com o melhor que a sua família deu a você. Não estou falando aqui para você brigar e condenar a tua família, estou falando para você conhecer melhor. Eu vou contar um caso para vocês aqui em 2, 3 minutos. Eu atendi um tempo atrás uma senhora com depressão, tá? Que um dos motivos que ela veio se consultar não foi por causa da depressão, ela veio se consultar porque ela não conseguia dormir, tá? E ela se afogava muito à noite, tinha sufoco. O marido dela, o esposo dela acompanhou, falou assim, eu não sei mais o que fazer, eu tenho medo, doutor, ele falou assim para mim, dela sair correndo e pular a janela, e a gente mora num prédio, vai que ela morre uma coisa ou outra, tá? Eu já não durmo mais à noite, tá? De tanto pesadelo que ela tem, e se sufoca e falta o ar, tá?
Então eu fico cuidando dela a noite inteira. A depressão, diz ele assim, já está até mais controlada. Ela está até um pouquinho mais alegrinha, mas esse sono não vai. E nós começamos a conversar. E aqui eu volto à origem da família. Conversa vai, conversa vem, já observando o sobrenome dela. Ela era um pouquinho mais obesa, sofria da ferida da humilhação. Olha como é interessante, tá? E eu falei, mas a tua descendência é italiana, eu estudo muito na Itália, fiz minha formação em Pádua, uma das universidades mais antigas e melhores do mundo. Mas o senhor foi para a Itália, eu nunca fui, tinha vontade, porque ela falou assim, o meu pai veio da Itália. Eu falei, que legal, e você conversa com ele ainda? Essa senhora tinha 54 anos. Converso pouco, meu papai está com 86 anos, isso aquilo, ele também é meio quieto, isso aquilo. Aí, conversa com ele, bate papo, pergunta o que ele lembra. Tá? Aí, no retorno, cara, eu achei incrível. Ela falou assim, ela deu um sorriso, ela melhorou até da depressão, e o marido dela falou assim, ela não pulou da cama esse mês, mas os dois vieram assim, o casal numa alegria, cara. Eu conto isso porque isso para mim é pro meu ego também, tá? Eu falo assim, é pro meu ego, tá? Porque não tem coisa mais alegre do que a gente ver um paciente melhorar, tá? Porque melhora toda a família, principalmente de depressão. E daí ela fala para mim assim, tá? Fui lá conversar com o papai. O papai é meio bruto isso aqui. Aí conversa vai, conversa vem, diz ela assim, quando meu pai veio para o Brasil, ia vir o vô, a avó e o meu pai, que era menino. Mas ficou umas coisas lá que tinha que vender. O meu avô queria trazer mais dinheiro. Então a avó ficou, tá, lá na Itália para vender lá a casinha, a vila lá que eles tinham, e veio o pai e o avô. Vieram para cá, chegaram no Brasil, já começaram, porque quando você é imigrante, você trabalha feito louco. Não é 6 por 1, é 7 por 7, tá? Trabalha feito louco. E a avó veio 6 meses depois. Só que quando a avó veio de navio naquela época, vieram em 1900 e pouquinho ali, ela faleceu dentro do navio com falta de ar. Olha como o histórico familiar. Lembra quando eu falei de 6 gerações? Na Íris a gente observa. A história da avó repetia nela 3 gerações depois. E aqui tem um remédio muito importante. A oração, agradecimento à avó, que ficou para resolver essas coisas lá na Europa. E quando houve esse entendimento, trabalhado esse trauma, ela não teve mais problema desse acordar de noite, esse sufoco e o afogamento. Nem tudo é remédio, pessoal. Nem tudo é remédio. Tá ok? Continuando. Na tua família, teve algum problema de transtorno psiquiátrico? Depressão maior? TAG? Transtorno de ansiedade generalizada? Você de repente pode ter um filho, um tio, um padrinho, um irmão, e isso influencia e pode ter causado tua depressão? Transtorno bipolar? Esquizofrenia. A esquizofrenia nunca ninguém trata sozinho. Não existe nem o psiquiatra, o top of the top do mundo que vai tratar a esquizofrenia sozinho. Estou te falando isso para você não cair em conversa fiada. Porque esquizofrenia precisa de uma equipe multidisciplinar. Precisa do psiquiatra, precisa do psicólogo, tá? Precisa do naturopata, do microcionetista. É uma equipe para trabalhar essa parte, tá bom? Transtornos alimentares. Teve alguma pessoa da tua família que está tendo transtornos alimentares? Que não para de comer, não para de comer, não para de comer? Importante isso. Transtorno obsessivo compulsivo, né? O toque. Né? Será que eu fechei a porta? Será que está aqui? Será que eu estou gravando? Será que eu não estou? Será que a pessoa fica paranoica? Normalmente o transtorno obsessivo compulsivo está muito ligado a casos de suicídio nessa família, que são situações que ninguém fala. O pessoal só fala do primo rico, de alguém que cresceu, de alguém que fez alguma outra coisa. Tá? E ninguém fala de um transtorno obsessivo compulsivo que foi um caso de suicídio na família. Procurem se informar. Fobias, né? A pessoa que se fecha. Dependência química. As pessoas falam assim, vou voltar aqui antes de mostrar isso, né? Cigarro, cachaça, cerveja, isso aqui, tudo é lícito.
mas é dependência química, dependência medicamentosa, você não é livre, entendeu? Tanto que você pode fazer uma informação, todas as pessoas que tomam medicamento para dormir acordam no outro dia mais cansada que antes, é uma dependência química. Vamos continuar, né, pessoal, senão vai demorar demais e vocês daqui a pouco vão estar brigando comigo. Então, eu fotografo, entre outros fatores, a íris da pessoa e observar sinal por sinal. Estresse leva à depressão. Lembra que eu comentei a resistência? Ó? Esse aqui, o anel tetânico, é um sinal de estresse, porque a pessoa se fecha, contrai a musculatura. Mas quando começou? Quando essa pessoa teve um trauma aos 5 anos de idade. E esse trauma vive até hoje. E eu pergunto para você, traz uma memória de algum evento ruim na tua cabeça. Veio? Se veio é porque você não resolveu ainda. Então precisa ser resolvido, porque isso causa estresse e leva à depressão. Ansiedade, a dificuldade de dizer não. Aqui tem um sinal que mostra que a pessoa não sabe dizer não. Disfunções hormonais, a íris me revela a parte hipotálamo, epífise, todo o sistema glandular superior, tiroide, paratiroide, tá? E assim sucessivamente. Eu estou falando isso para você porque eu sei que você pode ser leigo assistindo esse encontro. Então, quando você for consultar com alguém que também olhe nos seus olhos, não deixa te assustar não, tá? Porque tem muita gente aí que só assusta os outros, tá? Dependência de álcool e drogas ilícitas, já falei agora há pouco. A questão das drogas, pessoal, como eu falei para vocês, eu não vou falar de remédio, mas eu vou dar um toque para vocês, porque eu uso para mim, tá? Mas toda criança entre 7 anos e meio e 22 anos e meio deveria usar proteção e equilíbrio. Por que eu falo isso? Porque esse remédio contém noradrenalina e ele mexe muito porque ele tem a base concentrada de uma essência de flores da Europa, e essa essência de flores ela mexe porque também é um tratamento espiritual, e isso aqui nos protege da força luciférica. E por que eu falei que toda criança de 7 anos e meio a 22 anos e meio, já um adolescente, deveria usar o proteção e equilíbrio? Porque se você tem mais de 35 anos, 40 anos, ninguém chega te oferecendo drogas. Mas se você é um adolescente, a droga ilícita é oferecida a você. E drogas estão relacionadas espiritualmente à força diabólica luciférica. E essa planta tem ajudado, junto com a oração e a meditação que ela contém, porque é uma terapia, a se afastar das drogas. Isso é muito interessante, tá? A gente pode fazer um vídeo só sobre essa parte de drogas, tá? De força diabólica, luciférica e terapia, proteção e equilíbrio. E traumas e choques. Quais são os seus traumas? Tá? Depressão. Depressão também está muito ligado aos sentimentos que você tem com o pai e com a mãe. Tá certo? Talvez, quando você nasceu, papai e mamãe tivessem um problema. E a minha pergunta para você é, então para um pouquinho de ler. Se você quiser, eu te mando os slides para você depois ler com calma. Tá? Você tem alguma raiva, algum ódio, alguma mágoa com papai ou com mamãe? Papai e mamãe são vivos, um deles é vivo, ou não nenhum deles. O que você pode agradecer ao teu papai e mamãe? Eu falei agora há pouco de lei espiritual luciférica que leva a droga. Não aceitar, não estou falando que você tem que concordar, não aceitar papai e mamãe é não aceitar a vida que Deus lhe deu. A reflexão é sua. Você pode me escrever, você pode falar o que você quiser, sempre no privado, porque eu nunca vou conversar um assunto de alguém que me manda uma mensagem, que busca ajuda com outros. Dou o exemplo, como dei agora há pouco, daquela senhora, mas ninguém sabe quem é, quem viu. Um caso. Tenha confiança. A gente pode melhorar muito essa parte. Psicose. Você pode sair da depressão com uma psicose. Né? Dificuldade de reconhecer o seu valor. Você tem valor. Tem sim. E se você chegou até aqui, se você está aqui, porque agora a única coisa que você quer é manifestar o teu valor que você já tem. Seja sempre o melhor de você para você, tá? Então começa a observar essa parte e leia com calma. Como que eu trato a depressão? Só para você saber. E aqui eu posso falar para você assim, o seguinte: existem bons e excelentes profissionais. Eu vou comentar aqui o nome de 4, 5, tá? No Rio Grande do Sul nós temos uma associação chamada Angels Life,
tem os melhores terapeutas. E o primeiro que me vem na cabeça aqui é o Claudio Lang, a Dirce, a Marlene. Nós temos o José Antônio, Mato Grosso do Sul, a professora Maria de Andrade, que é excelente, a professora doutora Janine, em Minas Gerais, em Uberlândia, o amigo Edson Bonotto, em Florianópolis, o amigo Genésio Perini, aqui de Joaçaba, Santa Catarina, é um profissional excelente. A minha amiga, professora, tá? Fátima Basso, do Paraná. E assim, olha, eu estou colocando os primeiros que são os mais antigos, que a gente se conhece e são os mais íntimos. Mas se você procura um profissional dessa área, que eu não tenha falado o nome aqui, você entra em contato. E eu sei que a gente vai poder informar aquele que é o melhor. E se ele não for o melhor, não te atender bem, você pode mandar uma mensagem para mim e eu boto o nome da pessoa que não te tratou bem. Tá certo? Isso eu faço questão, porque a verdade tem que sempre vir à tona. Tá ok? Como é que eu trato? Primeiro de tudo, a consulta. Lembra que eu falei muito assim, ó? Ah, eu tô com tal coisa. Não, se eu não te consultar, eu não vou te passar nada. E se alguém passar alguma coisa para você, não é um profissional da área da saúde, porque primeiro de tudo é a consulta. Lembra? Forma do rosto, corpo, respiração, como a pessoa fala, ficha do paciente, se está tomando medicação, para não duplicar a medicação, se já fez cirurgia, como é que é a vida da pessoa. Consulta. Sem consultar, não tem como tratar. Não tem remédio pronto. Eu dei o exemplo agora há pouco da parte do proteção e equilíbrio. No final, eu vou falar o que eu faço comigo, que não é para ninguém fazer, porque eu já tive depressão há 35 anos atrás. Por isso que eu dou tanta importância nesse assunto. E se tem uma coisa que eu aprendi a me tratar da depressão e tratar meus pacientes, que é um conjunto de ação, mas graças a Deus, só quem passou, só quem está passando, sabe o quanto sofre. E só quem já passou e quem melhorou e se cuida, sabe a alegria que tem de viver. Então, a primeira forma de tratar a depressão é a consulta. Segunda, quando faço a consulta, eu faço um trabalho de cronoposturologia. No Brasil, tem somente 25 profissionais que sabem fazer esse trabalho de cronoposturologia, que é um estudo italiano, tá? Do Dr. Vincenzo Di Spasio, que ensinou esses 25 profissionais brasileiros a, dentro da consulta, reconhecer o trauma, a causa da depressão ou de outras doenças, posicionar a pessoa e movimentar a pessoa. Eu não vou me aprofundar nesse assunto aqui, porque é um assunto muito profundo e é para profissionais top. E eu digo para vocês, no Brasil só tem 25 profissionais dessa área, e desses 25 estão os que eu acabei de falar agora há pouco. Claudio Lang, tá? Dirce, Marlene, professora Maria de Andrade, José Antônio no Mato Grosso, professora doutora Janine em Minas Gerais, Fátima Basso, Genésio Perini, Edson Bonotto. Esses caras sabem fazer isso aqui. Se informe com eles, tá ok? Ação Portal do Tempo, eu vou mostrar em seguida, o toque na coluna, osteopatia ou quiropraxia. Eu sempre vou alinhar a coluna do meu paciente. Eu não faço osteopatia, tá? Eu faço um alinhamento junto com a cronoposturologia, mas dependendo da necessidade do paciente, eu encaminho ele para um fisioterapeuta que faça quiropraxia ou osteopatia. A coluna é tua linha mestra. Coluna torta, tá? Pessoal, eu já peguei muitos casos de depressão, a pessoa apavorada, sofrendo há anos, tá certo? Que eu fiz a ação Portal do Tempo, que eu mostro logo em seguida para vocês, e pedi para a pessoa, ajusta a coluna na cervical. Eu faço as minhas anotações junto à minha ficha e falo assim, leva isso aqui no fisioterapeuta e manda ele ajustar a segunda cervical. Estou dando um exemplo. Aliás, vou falar da primeira cervical, que dá pensamentos repetitivos, tá? E vou falar para ele ajustar a primeira cervical. E numa semana a pessoa está bem, porque quando eu estou com um problema na primeira cervical, que é o momento do meu nascimento, que é um trauma forte que pode ser em desalinho, eu posso estar em depressão. Por isso que a consulta é tão importante. A consulta é para identificar a causa do problema que você tem. Depressão?
pode uma depressão vir da coluna cervical. É possível. Você não acredita nisso, né? Nunca ouviu falar? Experimenta. Se você estiver tendo pensamentos repetitivos, negativos, se o teu parto for difícil, foi difícil, e você sabe disso, manda ajustar a tua coluna toda, dando uma atenção especial à cervical. E você vai observar que dentro de um padrão, os teus pensamentos repetitivos deixam de existir quando você ajusta a tua primeira cervical. Não acredita? Experimenta. Nutrição. Eu ajustei a minha coluna, minha cervical, que tinha pensamentos repetitivos, mas ainda só estou comendo açúcar, chocolate, gordura, fritura, refrigerante. O pensamento vai continuar repetitivo. Mas eu não gosto de comer outra coisa, eu sei, porque você tem várias feridas, você está com depressão, e o açúcar, o chocolate dá um certo ânimo, mas está te fazendo mal para outra coisa. Mas o que isso está suprindo? Qual o sentimento que está suprindo? Porque nutrição, quando eu falo aqui, não é só arroz, feijão e porcaria. É nutrição emocional. Qual é a tua nutrição emocional? Exercício. Não, mas eu não gosto, eu não posso, eu não vou à academia, é chata, isso aqui não tem problema, não vá. Tá? O que você pode fazer? Recorda, 5 minutos atrás eu falei, eu já passei por depressão. Eu tive uma depressão muito forte na minha vida. Talvez seja por isso que eu esteja aqui olhando nos seus olhos e falando isso para você enquanto você olha a parte aqui do slide. E eu comecei a me movimentar. E o primeiro dia, depois de quase um ano, dentro de um quarto fechado, sem trabalhar, tá? Eu saí para fazer uma caminhada, eu não consegui andar uma quadra, andei meia quadra, voltei correndo para dentro de casa, porque eu pensei que todo mundo me olhava, que eu estava ruim, que a minha roupa estava estranha, eu vivia encolhido. Exercício é fundamental. Não existe pílula mágica, não existe almoço de graça. Relaxamento, meditação, oração. Não sei qual que é a tua religião, se você é católico, evangélico, testemunho de Jeová, espírita, budista, não me importa. Seja o melhor dentro da sua religião. A sua religião não é o pastor, não é o padre, não é o mestre de budismo que vai te fazer a religião. É você conhecer a verdade da tua religião. Muitas pessoas deixam de orar, de meditar, porque o padre fez tal coisa, porque o pastor fez tal coisa, porque fulano... Não. Você está tendo várias feridas dentro do teu ser que você precisa do apoio do outro, você é codependente. Precisa mudar isso. Clodoaldo, tem hora que você é brabo, né? Tem hora que eu sou brabo. Tem hora que eu preciso falar com você firme e forte. Faz. Mas eu não quero, que dói. Dói. Mas depois que você fica bem, meu Deus do céu. E a terapia Flor diz, que é o tratamento que eu utilizo com os meus pacientes e, em muitos casos, equipe multidisciplinar. Portal do Tempo é o toque na coluna. Essa aqui é uma ferramenta que vocês vão encontrar naqueles profissionais que eu falei, tá? Que é isso aqui, ó. Vai identificar a vértebra da coluna que tem o maior problema, vai usar esse gel, vai colocar um pouco do gel, dedo, massagear a vértebra correspondente, usar a prata. A prata é neurocondutora e anti-inflamatória. E eu falo isso porque se você é leigo e está aqui assistindo, eu já vi tanta bobagem falando sobre coisas aí, pessoas, eu vou botar ouro, eu vou botar não sei o que, passar peninha, tem um monte de gente querendo te enganar e ganhar teu dinheiro. Se ganhasse teu dinheiro e te deixasse saudável, legal, mas querem te acabar com você. E o micropóreo de coloração branca, 2 esferas de prata, na maior causa e na idade atual. Começou o tratamento. Utilizo proteção e equilíbrio. É um dos únicos remédios do mundo que tem toda uma base de plantas concentradas. Não vou aqui ficar falando planta por planta, senão a gente ia ficar aqui a noite inteira e não terminava. Mas eu quero que você entenda o seguinte, esse remédio ele te dá confiança e daí atua no sistema respiratório. Segurança, faz o teu coração ficar melhor. Coragem, mexe toda a tua corrente sanguínea. Te dá felicidade, porque quando você vai usar ele vai mexer na parte aqui do aparato vocal e você vai dizer não, você vai se expressar, vai falar, tá certo? Te dá prosperidade, porque você toca no timo, aqui no centro do teu ser. E a glândula timo te dá energia, é uma glândula milagrosa. Quando nós encerrarmos aqui, eu vou fazer aqui na frente de vocês, porque como eu falei, eu já tive depressão e eu me cuido, pelo menos uma vez por ano.
e sempre no final do ano, o último mês do ano é o mês que eu mais me cuido, eu vou fazer o tratamento que eu faço comigo. Porque é fácil. Eu pergunto muito, eu já perguntei para alunos meus maldosos, eu também já tive alunos maldosos, todos os meus alunos são muito bons, mas antigamente tinha alguns que eram maldosos. E uma vez eu perguntei para ele, o remédio que você passa para o teu paciente, você tomaria? Não, mas aí é outra coisa, porque tem muita gente passando água com açúcar para vocês, passando placebo, tá? Pensando que o outro vai melhorar, querendo só ganhar dinheiro. Esses são os gananciosos. Não vá nessas pessoas. Tá? Então eu falo assim, o remédio que eu passo para o meu paciente, se eu precisar, eu tomo. Não preciso de outro, porque eu sei o que é bom. Não faço igual muita gente por aí não. Tá? Eu observo na íris a pupila, isso é fundamental, se ela está em miose, que ela é pequenininha, tá? Que daí dá contração muscular. E aqui entro na parte da ortomolecular, porque essa medicação aqui, ó, ela tem 45 oligominerais concentrados. É ruim de tomar, tá? Tem um gosto forte, amargo. Só que dentro da depressão eu vou observar se a pessoa é impaciente, metódico, ansioso, enérgico ou desadaptado. Então aí, se for preciso medicação, eu vou usar o medicamento certo, tá? A pupila em miose me diz que a pessoa busca sempre a resposta fora. Ela não acredita nela. Então quem tem miose, pupila pequenininha, precisa começar a acreditar mais nele mesmo. Deixar de olhar para o mundo fora e voltar para dentro, tá? E aqui você está lendo em cima também, né? Aqui na flor de íris eu faço esse alinhamento aí. Corpo, alma e espiritualidade. Nós não somos em dicotomia, nós somos a união. Midríase, pupila grande, a pessoa só pensa dentro dela. Ó, quem tem a pupila pequena pensa fora e busca a resposta fora. Quem tem pupila grande fica só dentro dela. Aí o que acontece? Existe um desequilíbrio. Essa medicação serve tanto para quem tem midríase como quem tem miose. E mais o toque que eu mostrei anteriormente para você. São 15 gotas na parte da manhã antes do café e 15 gotas na parte da tarde com um pouquinho d'água. Observação, parêntese, aspas. Essa medicação extremamente concentrada, que é prescrita por profissionais qualificados e habilitados, vão saber como passar. 15 gotas é a dose padrão para trazer o organismo ao eixo. Se a pessoa é hipertensa, como é uma medicação de alta concentração, se a pessoa é hipertensa, diminui-se para 10 gotas de manhã e à tarde. Se a pessoa é hipertensa crônica, são 5 gotinhas de manhã, 5 gotinhas à tarde. Ah, mas vai demorar um pouquinho mais o tratamento? Vai demorar um pouquinho mais. Porém, não vai dar um problema cardíaco quando uma hipertensão crônica da pessoa tem um AVC. Por isso que você vai num profissional da área da saúde. Não é verdade? E se o profissional da área de saúde não fez a tua ficha bem feita, mesmo você doente, você tem que olhar para o profissional da área de saúde. Será que esse cara é bom? Será que ele está fazendo as perguntas certas? Será que ele está me tocando? Será que ele está me examinando? Não, esse cara só está querendo vender remédio. Então, cai fora. Tá? Midríase, como eu falei, a pessoa tem que aprender a ir mais para fora. Miose, voltar um pouquinho mais para dentro. Se o meu lado direito do meu corpo, tá? E se a minha íris, o meu lado do meu olho direito, for o que tem maior número de sinais, me indica que a minha depressão veio do passado, que eu tenho um sentimento de culpa, de um trauma lá atrás. Então eu tenho que aprender a agradecer de onde eu vim, a terapia que eu faço, como que eu vou agradecer ao masculino, como que eu vou ver a realidade, ter consciência e responsabilidade. Se aonde eu tenho as doenças é do lado esquerdo do meu corpo, meu olho dominante é o lado esquerdo, tá? Tem esse maior número de sinais, porque tem pessoas que têm doenças, já observaram que tem pessoas que reclamam com você assim o seguinte, tudo meu lado esquerdo dói, a minha dor de cabeça é só do lado esquerdo, outro só do lado direito, outro só atrás, outro só na frente. É muito importante o profissional da área da saúde estar sempre atento ao que o paciente fala. Então, se o meu lado esquerdo é o que mais domina, é o diferenciado, eu tenho muita ansiedade e eu vou ao futuro, tá? Então eu tenho que viver o presente, já é outra terapia, tá certo? É como eu aceito a minha missão espiritual. Então tudo isso é muito importante. Olha, só o que você está fazendo, aprendendo nessa noite, dá para você transformar a tua vida e de muita gente. E aqui, para encerrar, o que eu tenho colocado é o seguinte: existem 12 energias que mexem no teu corpo. A depressão
Para o masculino está muito ligado à mágoa. E qual que é a mágoa que você pode estar guardando? Só que no masculino, na íris direita, a mágoa vem de fora para dentro e a pessoa, o masculino, guarda a decepção. No feminino, primeiro vem a decepção para depois ficar a mágoa. E tanto a decepção como a mágoa ficam no centro do ser humano. Se você que está assistindo aqui tiver o sentimento de mágoa, porque sentimentos são diferentes. Eu não falei de raiva, eu não falei de outra situação, não, de angústia. Eu estou falando de mágoa. É uma das maiores causas da depressão, porque a pessoa acaba não aceitando a vida dela. Se você tem mágoa e é feminino, observe que primeiro você se decepcionou e depois você se magoou. Se você é masculino, primeiro você se magoou e depois se decepcionou. E aonde fica a mágoa no corpo que causa tudo isso? Olha só, uma mágoa pode fazer isso tudo. Aqui, ó, no centro do teu ser. Ok? A saúde do corpo é certamente prometida por Hipócrates, a da alma por Sócrates, mas na verdade saúde de ambos, corpo e alma, é assegurada apenas por aquele que exclama: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos restaurarei. Muito para nós refletirmos. O que você pode refletir? O que você está buscando em você? É um bom pensamento? Agora, para nós encerrarmos o nosso encontro, eu vou falar o que eu faço, porque eu confessei aqui a vocês, e faço isso porque eu melhorei. Eu tive depressão. Eu cuido de mim todo ano, eu faço manutenção. No meu quarto, eu e minha esposa, a gente usa muito isso aqui. Gera um tratamento no olfato. De manhã, depois do café da manhã, eu tomo uma medida do Energy. Isso aqui nem abri ainda. O que é uma medida? Depois do café da manhã, isso me dá força, tem todas as vitaminas, porque quem tem depressão fica perdendo vitamina. Uma dose dessa, um pouquinho de água, tá? Depois do café da manhã. Tô falando do Clodoaldo. Íris Calme, tá? O Íris Calme vai mexer bastante na tua organização do pensamento. Ox Prêmio para desintoxicar. O professor Renan vai dar um curso fantástico semana que vem. Eu já falei para ele cobrar, talvez tenha poucas pessoas porque ele dá de graça, porque ele quer ajudar muitas pessoas. 2 pastilhas de manhã, 2 à tarde. Durante o dia, minha garrafinha d'água com meu oxigênio. Agora, ao deitar e ao acordar, aqui tem todas as informações para você entrar, tem até um diário de como você fazer. Eu, Clodoaldo. E eu faço diferente. Vou fazer na tua frente. Se você quiser sair, não quiser assistir mais, não tem problema. Mas eu vou te mostrar o que eu faço. Então, eu abro. Porque terapia, proteção e equilíbrio, Flor de Íris, é disciplina, organização e conscientização. Então, eu, o Clodoaldo, tá certo? Eu pego aqui o meu proteção e equilíbrio, é o que eu deito na cama, que eu coloco a minha meditação. Então eu falo para mim mesmo: Clodoaldo, em suas mãos você tem a essência, proteção e equilíbrio. Isso à noite, tá? E a primeira gota eu pingo na língua e falo: eu, Clodoaldo, tenho confiança em mim e em Deus. Segunda gota: eu, Clodoaldo, tenho segurança em Deus, em mim. Terceira gota: eu, Clodoaldo, tenho coragem que vem de Deus em mim. Quarta gota: eu, Clodoaldo, tenho alegria, felicidade que vem de Deus. Quinta gota: eu tenho prosperidade. Inspiro profundamente, deitado na cama, ouvindo a meditação Flor de Íris. Guardo, fecho. Lembra que eu falei que é organização e disciplina? Aí eu venho aqui, pego o meu portal,
o meu gel, proteção e equilíbrio, depois que eu fechei tudo. Coloco um pouquinho, eu estou ensinando para você, que eu sei que quando você consultar, você já vai saber como faz. Um pouquinho aqui, no dedo indicador, tá certo? E massageio a região do meu peito, aqui na posição do externo, ó, no sentido circular, de forma calma, carinhosa comigo. É o momento que eu tenho para mim à noite, a hora que eu vou dormir. E falo comigo, Clodoaldo, você tem confiança, segurança, coragem, felicidade, prosperidade. Eu amo você, Clodoaldo. Você é amado. Fecho. Isso é questão de 1 minuto. Inspiro profundamente pelas narinas. Novamente coloco o gel no dedo indicador. Venho na região da garganta. Massageio de forma sempre circular, leve, carinhosa e pronuncio a mim mesmo. Eu, Clodoaldo, me comunico, me expresso, falo com confiança, segurança, coragem, felicidade e prosperidade. Fecho. Termino ouvindo a meditação e já automaticamente já durmo. Tá? No outro dia de manhã, acordo de manhã. Pela manhã é um pouco diferente, porque pela manhã eu já começo me hidratando. Já tinha tomado um copo d'água, deixei outro aqui do lado porque eu queria mostrar para vocês. Do lado da minha cama, no bidê, né, no criado mudo, eu tenho um copo d'água, que eu já deixo à noite. A primeira coisa que eu, Clodoaldo, faço quando acordo, e eu estou aqui pensando em muitas pessoas, Clodoaldo, o que você faz para ter sucesso? Estou te ensinando de graça, cara. Você só não faz se você não quiser. Tem que consultar, tá? Pego o meu copo d'água. À noite eu não faço essa parte com o copo d'água. Lembra disso. Isso aqui é só da parte da manhã. Pego o meu copo d'água, nem levanto da cama. Primeira gota, segunda gota. Primeira gota eu tenho confiança, segurança, coragem, felicidade, prosperidade. Porque eu aproveito o remédio e ele já me hidrata pela parte da manhã. Estou tomando uma dose dobrada hoje, né? Fiz à noite e fiz a parte da manhã para vocês. Acordei de manhã, um copo d'água, hidratando o meu corpo, com terapia, proteção e equilíbrio. Não é para ninguém comprar isso sem consultar. Eu sei porque tem profissionais da área da saúde e tem pessoas leigas. Não incentivo ninguém a comprar nenhum medicamento. Estou mostrando o que eu faço na minha vida. Novamente, gel, parte do externo, parte da garganta. Olho para o lado e vejo a minha namorada de 41 anos, que acordamos juntos todos os dias, a não ser quando eu estou viajando, né? Quando eu vou estudar fora, quando eu vou dar cursos. E para encerrar esse nosso encontro de hoje, esses dias atrás, que todos os anos a gente sempre faz uma limpeza na casa, tirar tudo que não precisa mais. E eu encontrei esse caderninho. Ela vai ficar louca quando ver isso aqui, ó. Essa daqui é minha esposa, Neuza, há 47 anos atrás, quando a gente se conheceu. Quer ver de novo? Olha como é que ela era. Tô contando aqui só para vocês, mas me deixou tão feliz, porque eu e a Neuza, a gente escreve muito. Uma vez por ano, agora no final do ano, próximo mês, dezembro, né? A gente faz o nosso caderno com os nossos projetos para o próximo ano. Mas a gente escreve, a gente não só fala, a gente escreve o que cada um quer e o que a gente precisa fazer para conseguir. E nós também temos os nossos cadernos individuais. Mas depois de 41 anos casado, olha só, olha como é que a letrinha dela era bonita. Ah, mãos entrelaçadas, teus 5 dedos entrelaçados nos meus 5 dedos,
trocam-se confidências, olha só, poesias e segredos. Sabe quando isso aqui, ó, sonhar? Sabe quando isso aqui? Olha aqui, ó, borboletinha. Sabe de quando é esse caderno aqui, ó? Eu vou achar aqui a parte da data. Olha só, 20/8/81. Talvez você não fosse nem nascido, nem nascida ainda. Quer dizer, 81, fazem 43 anos atrás. Esse é um dos cadernos. Eu me despeço aqui de você. Ah, mas foi tão rápido, assim, de sopetão, que a Neuza às vezes fala pra mim, mas que você se despede dos outros com muita velocidade. O que eu desejo para você, tá? É um feliz ano novo. Mas agora em novembro, dia 19 de novembro, sim. Eu estou te ensinando o caminho do que você deve fazer, do que você deve escrever. Eu sei que, às vezes, por causa de problemas de depressão, você não vai ter coragem nem para começar. Mas o que eu mais quero é que você não repita o ano que vem. O que é repetir, Clodão? Tem pessoas... Na escola a gente repete de ano se não faz bem as provas, né? Que você não tenha os mesmos problemas o ano que vem. Que você tenha problemas diferentes. Que você saiba resolver. Que você possa contar conosco. Ah, mas Clodoaldo, tu é bonzinho? Não, eu não sou bonzinho. É que se você estiver melhor, o mundo fica melhor, a minha vida fica melhor. Então começa a cuidar de você. Começa a escrever. O que você, menina, escreve para o teu namorado? O que você, namorado, escreve para a tua menina? Uma poesia, saudade. Você já imaginou, depois de 40 anos, né? A gente lê coisas que, olha, sem você minha vida é assim, né? Tarde da noite, ruim, e sem você todos os dias são iguais. Rotina, solidão e saudade. Olha como é que a gente se dá. Então, assim, sim, nós temos de vez em quando problemas, briga, discute, uma coisa, mas existe uma coisa que é mais verdadeira. Começa a fazer para a tua vida. Eu estou aqui encerrando esse encontro essa noite dizendo para você, você é uma pessoa especial. Já chegou de novo o Natal. Faz um mundo melhor só para você. E o que você precisar de nós, a gente está aqui para se ajudar. O que eu desejo para você é muita luz, vida e amor. E que você viva sempre sob a luz de Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!